Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Queridos, eu quero aqui deixar uma mensagem no seu coração. Aliás, eu queria chamar sua atenção a esta mensagem e começar com uma pergunta. Você que está me ouvindo em algum lugar, quem está crescendo em você? Alguém vai dizer assim, o porquê que o Senhor está fazendo esta pergunta? Porque eu sei que tem pessoas me ouvindo agora que um dia foi ferido por alguém certamente te machucou e você está convivendo com isso, que aos poucos está te machucando, está te ferindo, aos poucos está te corroendo por dentro e talvez algumas pessoas nem se deram conta ainda. Eu estou dizendo que o melhor que alguém pode fazer, independente de quem você seja, é perdoá-lo. Porque quando você perdoa, você se liberta daquilo que te fere. Quando você perdoa, você está se libertando daquilo que está te machucando. Quando você abre o coração e perdoa, você não está fazendo bem apenas para os outros. Você está fazendo bem para si mesmo. Olha a mensagem que tenho da parte de Deus. Livro de Efésios, capítulo 6, versos de número 10, diz assim: quanto ao mais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por isso que eu perguntei quem está crescendo em você. Exatamente porque tem pessoas que o fato de não perdoá-la, quando vem alguém que muitas vezes uma pessoa não gosta, logo já sobe aquela ira, aquele sentimento ruim, aquela revolta. E tem pessoas que têm até vontade de voar em outro, espancá-la, agredi-la, feri-la de alguma forma. Porque em algum momento certas pessoas acabou deixando-se levar e a revolta, a ira, o ódio ou o mau sentimento, aquele alguém por não ter percebido, acabou dando espaço para a revolta muitas das vezes, e aquilo cresceu, ganhou espaço naquele alguém. E a partir do momento que a ira, a revolta, o mau sentimento ganha espaço em alguém, começa a crescer, começa a dominar, começa a ter o domínio, a ira começa a ganhar força naquele alguém. É como se enraizasse no coração e começa a gerar um sentimento ruim na pessoa. A pessoa que muitas vezes não gosta de obedecer a palavra de Deus, a desobediência ela é como se enraizasse no coração. Ela começa a crescer e começa a ter o domínio da vida daquele alguém. É como a pessoa que muitas das vezes ela tem um vício e não se esforça para se libertar. Aquele vício começa a enraizar no coração daquele alguém, começa a ganhar força, começa a crescer, torna aquele alguém escravo. Aquele alguém passa a ser escravizado pelo vício, a maus companhia ou algo semelhante. A pessoa que causa o escândalo, por exemplo, se alguém não se liberta do escândalo, aquele enraiza na pessoa, começa a ganhar força. E conforme o escândalo começa a ganhar força no coração de alguém, como se aquele enraizasse, começa a ter o domínio daquele alguém, a pessoa começa a normalizar o que não é normal. Assim o pecado e tantas outras coisas. Por isso, queridos irmãos, que João Batista certa vez, lá no Evangelho de João, capítulo 3, versos de número 30, ele disse assim: convém que eu diminua e que ele cresça. Ou seja, nós temos que nos diminuir, nos humilhar, para que Jesus cresça em cada um de nós. Quanto mais você se humilha, quanto mais você se diminui, mais Jesus te preenche, mais ele ganha força em você, mais em você ele cresce. Como diz aqui: quanto mais fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aquilo que crescer no alguém vai ganhar força na vida do mesmo. Se crescer em alguém a revolta,
a revolta vai ganhar força, vai enraizar. Vai ganhar força e vai crescer na vida daquele alguém. Aquele alguém vai crescer uma pessoa revoltada. Se a ira ganhar força na vida de alguém, ela vai enraizar, ela vai ganhar força e aquele alguém vai crescer irado. Se um alguém crescer, muitas das vezes carregando no peito um coração malicioso ou os maus olhos, aquilo vai enraizar, aquilo vai crescer na pessoa. A pessoa vai se tornar escrava daquilo. E a pessoa ela vai crescer com aquela raiz de amargura no coração. Porque o mau sentimento, a amargura, ganhou espaço, enraizou-se naquele alguém. Eu podia mencionar aqui uma série de coisas. Como eu falei no início, você deve lembrar. Um alguém que um dia feriu a outro, ou machucou. Se você não perdoar, o mau sentimento, o ódio, a raiva, aquilo vai enraizar, aquilo vai crescer, vai ganhar espaço. E aquele alguém vai se tornar escravo da raiva, da ira, daquilo que te machucou, daquilo que te feriu, e aquilo de alguma forma vai contaminar o coração de determinadas pessoas. E aquele alguém vai passar a vida inteira esperando o outro cair para dizer assim: bem feito, está pagando pelo que me fez. E assim sucessivamente. Porém, não é nada disso que a Bíblia ensina. A Escritura ensina: quanto mais fortalecei-vos no Senhor. Porque a Escritura nos recomenda fortalecer no Senhor. Porque quem no Senhor se fortalece não tem espaço para nenhuma dessas outras coisas que mencionei. Conforme alguém no Senhor vai se fortalecendo e na força do seu poder, como a Escritura ensina, a força do amor, você vai sendo contagiado pelo mesmo. Como diz aqui, o amor me amou. E assim você vai sendo contagiado por esse amor. A força do amor vai preenchendo. A força do amor vai te completando. A força do amor ele vai te preenchendo o seu coração, milimetricamente falando, em cada detalhe, ao ponto de não sobrar nenhum espaço porque quer que seja de ruim, porque o amor completa tal ponto, de tal forma que contagia ao ponto de não deixar nenhum espaço para que aquele alguém seja contaminado por nada do mundo lá fora. Por isso a recomendação: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não deixar que o mau sentimento se enraize no coração de um alguém. Não deixar que a revolta venha enraizar no coração de um alguém. Que o pecado venha enraizar no coração de um alguém. Que a ira que machucou, feriu, venha enraizá-la no coração de alguém. Porque quando você abre o coração e joga isso para fora, você perdoa. As noites de sono ficam mais leve. Você dorme mais tranquilo. Você dorme em paz. É como se tirasse algo dos ombros. Quando alguém abre o coração e perdoa, por pior que um alguém tenha feito para com você, você vai estar fazendo um bem não apenas para aquele alguém, vai estar fazendo mais bem para você mesmo. É como se tirasse um fardo pesado dos ombros. Você respira aliviado, porque vai te dar aquela sensação de alívio, de dever cumprido, por você ter perdoado. Eu sei que tem alguém que está me ouvindo agora que está precisando perdoar. Abra teu coração, querido. Você, mulher de Deus, talvez você está vivendo com esse sentimento ruim dentro de você. E isso está te machucando. Isso está te ferindo. Está te arrancando lágrima. As noites estão sendo mal dormida. Isso está te causando uma certa revolta, uma certa opressão, uma certa angústia. Você é homem de Deus também. Irmãos, não tem coisa melhor de que perdoar. Alguém vai dizer: pastor, o senhor não está na minha pele. Eu também já me encontrei assim como alguns estão agora. Acreditem. Sabe o que eu fiz? Perdoei com todo o meu amor. Queridos, quando eu perdoei, eu senti um alívio tão grande. As pessoas que me machucaram, as pessoas que me feriram tanto um dia, acredite você, já me machucaram também. Já me feriram também. Já fui ferido pelas pessoas. Sabe o que fiz?
perdoei cada uma delas. Eu senti uma paz tão grande. As noites passou sede, tranquilidade, meu sono se tornou mais leve, mais tranquilo. Eu passei a viver em paz a partir do momento que abri meu coração. Lembro que Jesus disse na cruz, uma das últimas palavras: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Se Jesus nos perdoou, quem somos nós para não perdoar? Faça o que é certo. Você vai se sentir bem consigo mesmo e com Deus. Você vai ver que se você abrir seu coração e perdoá-lo, você vai se sentir muito melhor a partir de hoje. É se fortalecer no Senhor, na força do seu poder. Deixa essa força te renovar. Deixa essa força te preencher, te completar. Se liberta do que está te oprimindo. Se liberta do que está te castigando, do que está te machucando. Se liberta daquilo que de alguma forma está tirando a tua paz, está tirando a tua tranquilidade, que de alguma forma está te corroendo. É como se estivesse te levando para um cativeiro. Se liberta de tudo isso, simplesmente perdoando, na força do poder de Deus. Quanto mais fortalecei-vos no seu Senhor. Quanto mais no Senhor você se fortalece, melhor para você mesmo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque aquilo que está crescendo em alguém vai ganhar força na vida daquele alguém próprio. Lembra do início da mensagem, quando perguntei quem estava crescendo em você? Ou quem você está crescendo? E eu finalizo com a mesma pergunta: quem em você está crescendo? Ou quem está crescendo em você? Que você possa refletir nesta mensagem e entender que aquilo que cresce no alguém vai ganhar força, vai enraizar. E aquilo que se enraiza na vida daquele alguém vai ganhar força, e aquele alguém vai se tornar refém daquilo que naquele alguém próprio cresceu. Tá bom? Pense nisso. Deus te abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.